Fala pessoal, tudo bem? Professor Deschamps aqui, né? Estamos de volta com as nossas aulas, finalmente, né? Depois desse período de recesso e as coisas já estão mais encaminhadas, né? O Enem aí já está com a data certa pra gente. Até então era algo inconsistente, né? Então agora finalmente dá pra gente se planejar direitinho, né? Então é o seguinte, nesse retorno, né? nessa volta às nossas aulas, eu vou ficar responsável pela parte de fisiologia humana, tá bom? Então, o sistema que a gente vai começar hoje é o sistema nervoso, que aí eu dividi em 3 partes, né? Para ficar um pouquinho mais leve para vocês. Tudo bem? Então é o seguinte, nessa primeira parte, a gente vai conhecer a fisiologia do neurônio. A gente já conheceu a morfologia do neurônio na aula de histologia, e agora a gente vai ver a fisiologia, né? O funcionamento desse neurônio. Tudo bem? Na segunda parte, a gente vai ver as divisões do sistema nervoso. E na última parte, terceira e última, né, a gente vai conhecer os órgãos de sentido, como eles funcionam, né, as principais características deles. Tá bom? Então é o seguinte, vamos começar pela função desse sistema, né? O sistema nervoso ele é um sistema que tem a capacidade de perceber e identificar estímulos externos e internos e elaborar resposta a esses estímulos. Então, essa elaboração de respostas, né, personalizada para cada estímulo, é o que dá a capacidade do animal conseguir sobreviver nos mais diversos ambientes. Um exemplo bem simples, né, imagine que você está no ambiente frio, o teu sistema nervoso vai perceber que você está no ambiente frio e naquele exato momento você já vai começar a elaborar uma resposta a esse frio. Você vai se arrepiar, você vai, né, fazer assim com o braço, tem gente que fica fazendo, né, quando está com frio. Ou então, sei lá, se tiver numa sala com ar-condicionado, vai pegar o controle, vai desligar esse ar-condicionado, né, vai pegar um casaco. Então isso tudo são respostas a estímulos que foram estimulados pelo ambiente. Tudo bem? Então essa é a função do nosso sistema nervoso. E essa capacidade, né, de perceber estímulos, de elaborar resposta, só é possível graças a essa célula daqui, que a gente já conhece, né, que é o neurônio. Então, esses estímulos nervosos, né, eles são passados de um neurônio para outro através de impulso nervoso. Impulso nervoso. E exatamente o entendimento desse processo, né, como o impulso nervoso vai se propagar ao longo do neurônio, que a gente vai aprender nessa primeira parte. Então é o seguinte, primeira coisa que você precisa saber é que existem 3 condições, 3 estados na membrana plasmática de um neurônio. Os estados são esses aqui. Primeiro estado, a membrana está polarizada. Polarizada. Então tudo isso que em vermelho que você está vendo aqui nessa imagem é a membrana polarizada. A membrana ela pode estar despolarizada. Despolarizada. Ou então a membrana pode estar no processo de repolarização. Opa, deixa eu apagar aqui. Repolarização. Tudo bem? Então, são esses os 3 estágios da membrana plasmática de um neurônio. Aí é o seguinte, quando o neurônio ele não está transmitindo nenhum tipo de impulso nervoso, a membrana desse neurônio ela é polarizada, está em repouso, tá? Então, falar que membrana polarizada do neurônio e membrana em repouso do neurônio é a mesma coisa, tá? Quando ela está em repouso, ela está polarizada. E o que significa dizer que ela está polarizada? É só você observar aqui na imagem. Deixa eu ampliar para você. Olha, aqui nessa imagem, você vê ó, que é positivo fora, né? Essa partezinha daqui é a parte externa do neurônio, positivo fora e negativo dentro. Tudo bem? Então o citoplasma aqui é negativo. O que é que isso quer dizer? Significa que fora da célula tem mais íons positivos do que dentro da célula. Tá? Lembra lá da bomba de sódio e potássio, né? A gente vai falar muito aqui, né, desse mecanismo da bomba de sódio e potássio. Então, se você não lembra, pausa esse vídeo, dá aquela revisada no funcionamento da bomba de sódio e potássio, depois você volta para cá, se você tiver alguma dificuldade, tá? Então, veja, vamos pensar no mecanismo da bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio coloca 3, bomba de sódio e potássio, né? Coloca 3 sódios de dentro para fora
e coloca 2 potássios de fora para dentro. Então, olha a proporção em relação a íons positivos, tá? Sempre vai ter positivo fora mais do que positivo dentro. Então, você tem mais 3 fora, 2 dentro. 3 positivos fora, 2 positivos dentro. Tá? Isso sem contar outros íons que também fazem parte desse processo de polarização, tá? Como, por exemplo, o cloro. Que o cloro ele é negativo, né? Então, o cloro também, por ser negativo, ele está mais concentrado dentro das nossas células. Então, veja o cenário que está sendo construído aqui. Devido ao funcionamento da bomba de sódio e potássio, isso permite que a membrana do neurônio fique polarizada. Simplesmente porque ele está colocando mais positivos para fora e pouco positivo para dentro. Tem essa diferença de concentração aí. Tudo bem? Então, é isso que quer dizer ser polarizado. Positivo fora, negativo dentro. Tá? Não necessariamente, aí é que eu boto essa observação, né? Se eu me ajeitar aqui. Não necessariamente, porque eu estou dizendo aqui que tem negativo dentro, que são íons negativos que tem aí dentro, tá? Não, o potássio é positivo e o potássio está dentro do citoplasma, tá? Então, é em relação à quantidade, à concentração. Não se esqueça disso, tá? Então, voltando. Tudo que está em vermelho aqui representa a membrana polarizada, a membrana em repouso, a membrana que não está transmitindo impulso nervoso. Quando você recebe um estímulo, por exemplo, aqui, eu vou tocar na minha mão, pronto, toquei, e eu senti. Aí, a partir do momento que eu senti, né, esse estímulo daqui, o meu neurônio transmitiu esse estímulo até o meu cérebro, tá? Isso foi uma viagem extremamente rápida, né? Então, olha o que é que acontece. A partir do momento que ocorre o estímulo de um neurônio, aquela região do neurônio ela deixa de ser polarizada e passa a ser despolarizada. Tudo bem? Então veja, o neurônio estava em repouso, membrana polarizada. A partir do momento que o neurônio foi estimulado, aquela região do estímulo foi despolarizada. E isso aí funciona como se fosse uma reação, como se fosse não, né? É uma reação em cadeia. Tá? Imagina, pronto, sabe aquela ola de estágio, né? Olha a ola aí que todo mundo faz no estágio. Pronto. A partir do momento que uma região despolariza, isso vai desencadear a sequência de despolarização ao longo do neurônio. Tá? Então, por exemplo, naquele caso da ola, né? do estádio de futebol. A partir do momento que a primeira fileira levanta, as outras fileiras ficam esperando, né, aquela ola chegar para poder levantar também. Pronto, é o que acontece na membrana do neurônio aqui. Tá todo mundo em repouso, quando o estímulo chega, despolariza. Tá? E o que significa dizer que a membrana despolarizou? Olha o que está acontecendo aqui, deixa eu aumentar para você. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Quando a membrana ela despolariza, temporariamente fica positivo dentro, negativo fora. Ou seja, inverte a polaridade. Tá? A gente vai entender como é que funciona isso daqui a pouco. Só estou te explicando a diferença entre esses 3 estágios da membrana de um neurônio. Tá? Então, polarizada, positivo fora, negativo dentro. Despolarizada, que indica aí a passagem do impulso nervoso naquela região. Inverte, né? Positivo dentro, negativo fora. A região que está despolarizada significa que é o local aonde está o impulso nervoso. Tá? Depois que o impulso nervoso passa, né, que ele passa despolarizando tudo, né? Depois que esse impulso nervoso passa, aquela membrana que foi despolarizada, ela precisa voltar ao seu estágio de repouso. Ela precisa voltar a ser polarizada. E aí vem o terceiro estado, né, da membrana, que é o estado de repolarização. Então, no estado aqui, ó, que você está vendo aqui em verde, de repolarização, significa que, aos poucos, aquela membrana que sofreu despolarização, que teve a sua positividade invertida, né? Teve a sua carga invertida, aos poucos, aquela membrana vai voltando ao que era antes. Então, assim, o estado de repolarização, gente, é como se fosse um estado intermediário, tá? Polarizado e despolarizado são os extremos, repolarização está no meio. Tá? Então, está polarizado, despolariza, vai repolarizando e volta a ficar polarizado. Tudo bem, gente?
Então, são esses os três estágios da membrana, os três estágios, né, da membrana do neurônio. Ou ela está polarizada, ou está despolarizada, ou está repolarizada. Tudo bem? Pronto. Conhecendo esses três tipos, vamos entender agora, né, como é que ocorre esse processo de polarização e despolarização. Tudo bem? Então, acompanhe aqui. Veja. Primeiro, tá? Primeiro, a membrana está polarizada. Tá aqui, ó. Estado de repouso. Quando a membrana ela está polarizada, vou botar aqui, ó, polarizada. Olha como é que está o funcionamento das proteínas de canal dessa membrana, tá? Olha lá. Os canais de sódio e potássio estão fechados. O que significa isso daqui? Canal de sódio e potássio que está sendo dito aqui é a proteína de canal normal, que faz a difusão facilitada. Não é a bomba de sódio e potássio, tá? A bomba de sódio e potássio continua funcionando normalmente, sempre. Então vamos lá. A bomba de sódio e potássio está levando sódio para fora, potássio para dentro. E está criando esse gradiente, né, de concentração, fora e dentro da célula. Então, naturalmente, qual é a tendência? Naturalmente, o sódio quer entrar e o potássio quer sair, porque tem diferença de concentração entre esses dois meios. Então, como a célula está em repouso, ou seja, está polarizada, você vai ter esse cenário aqui. Olha, tá aqui, ó, canal de sódio fechado, canal de potássio fechado. Mas a bomba de sódio e potássio está funcionando, gerando esse gradiente. Vamos ver agora o que acontece se eu estimular esse neurônio. Tá? Levou um toque aqui, ou então um choque. Né? Então vamos ver o que acontece agora. Ó. Vai vir a despolarização. Vai vir o estímulo nervoso, o impulso nervoso. O que é que acontece? Quando ocorre o estímulo daquele neurônio, olha o que é que vai acontecer. Tá? Olha as cores, tá? O canal de sódio é essa cor mais clarinha, canal de potássio é essa cor mais escura. Tá vendo? Olha cá. Olha o que é que aconteceu. O canal de sódio abriu. Tá vendo? Ó? O canal de sódio abriu. Então, quando eu toquei aqui na minha pele, a pontinha do neurônio que estava aqui começou a despolarizar. E esse impulso vai vir para cá, para minha cabeça. Quando eu toco, o canal de sódio, ele se abre. Né? O canal que faz a difusão facilitada desse sódio, ele se abre. E todo aquele sódio que está fora da célula, bem concentrado, entra de uma vez para o citoplasma daquela célula. E aí, nesse cenário, o que é que a gente tem? A gente tem a inversão de polaridade. Se você tem uma grande concentração de íons positivos entrando naquela célula, entrando no citoplasma, aquele citoplasma ele não é mais negativo. Tá? Aquele citoplasma agora ele vai ser positivo, porque você vai ter mais íons positivos dentro do que fora. Pronto. Isso aqui é o que acontece lá na despolarização. Tudo bem? Então vamos lá, voltando. Membrana em repouso, membrana polarizada, canais de sódio e potássio fechada. Membrana despolarizada, canais de sódio abertos. Com isso, o sódio entra e inverte a polaridade. E aí o que é que vai acontecer agora? Ó, vem a fase de repolarização. O que é que acontece na fase de repolarização? Bom, tem que voltar ao que era antes, né? E o que é que era antes? Íons positivos mais concentrados fora do que dentro. Então, olha o que é que acontece aqui no processo de repolarização. Canal de sódio fechado, canal de potássio aberto. Ou seja, uma grande quantidade de íons positivos de potássio que estavam dentro, agora vão sair daquela célula, para tentar restabelecer essas concentrações. Ter mais íons positivos fora do que dentro. Tudo bem? Então, isso é o que acontece no processo de repolarização. Beleza, gente? Então, ó, polarizada, membrana polarizada. Estou repetindo porque isso aqui realmente, ó, tem muita gente que tem dificuldade nesse assunto. Então, estou repetindo 1000 vezes aqui, tá? Para a gente ir memorizando. Membrana polarizada,
canais de sódio e potássio fechado. Membrana despolarizada, canal de sódio aberto, canal de potássio fechado. Membrana repolarizando, né? Estado de repolarização. Fecha o canal de sódio, abre o canal de potássio, para poder aquele potássio sair. Depois que se restabelece, né, as quantidades internas e externas de íons positivos, o canal de potássio se fecha e a membrana volta a ser, então, polarizada. Tudo bem? Então, olha o que acontece aqui, ó, nessa imagem, tá vendo? Aqui, esse tubo está representando o axônio. Aí, veja, olhando aqui esse tubo, aonde é que está o impulso nervoso? Se você olhar aqui para essa imagem, onde é que está o impulso nervoso? O impulso nervoso, o estímulo, está exatamente no local aonde a membrana está despolarizada. Logo, o impulso nervoso está aqui, onde a polaridade está invertida. Ele está indo nessa direção. Ó. Então, aqui vai despolarizar e essa região aqui vai se repolarizar. Tudo bem? Aí vê uma coisa importante que a gente falou lá na aula de histologia. Né? Eu disse para vocês que a bainha de mielina é uma estrutura que vai aumentar a velocidade da propagação do impulso nervoso, não é? Olha a diferença aqui, ó. Aqui em cima, neurônio número 1. Aqui você tem um neurônio sem bainha de mielina e aqui você tem um neurônio com bainha de mielina. O impulso nervoso ele vai passar mais rapidamente por esse neurônio número 2 aqui, porque é o que tem a bainha de mielina. Por que isso? Porque a bainha de mielina ela funciona como se fosse um isolante elétrico, tá? E aí, nessa região aqui, onde tem a bainha de mielina, não vai ter a despolarização da membrana. Então, só vai ter a despolarização da membrana, ou seja, o impulso nervoso só vai passar por aquela região onde está exposto, ó, que são os nódulos de Ranvier. Tá vendo? Então, por isso que com a bainha de mielina, não precisa despolarizar tudo. Vai despolarizando somente pontos específicos. E aí, a gente fala, né, que a condição de transmissão do impulso nervoso nos neurônios, ela é saltatória. Porque, entre aspas, tá? Ela vai saltando aqui, ó, tá vendo? Cadê o vermelho? Cadê o apontador? Pronto, ó. Ela vai saltando. Em vez de ela passar aqui uma linha reta, como tá aqui em cima, ó, aqui em cima ela vai passar uma linha reta. Demora muito. Aí aqui embaixo, como tem a bainha de mielina, ela não precisa. Ela vai pegando atalhos, ó. Ela vai despolarizando somente aqui. Então é como se ele estivesse saltando. E aí por isso que a bainha de mielina aumenta a velocidade de propagação desse impulso nervoso. Tudo bem? Então só vai despolarizar aquela região específica. Com partes estratégicas para fazer com que o impulso vá bem rapidamente. Né? Se acontecer alguma coisa aqui com esse meu neurônio, né? E não tiver mais bainha de mielina, quando eu tocar aqui, vai demorar para esse impulso nervoso chegar até a minha cabeça. Tudo bem, gente? Então, assim, vê. Esse gráfico aqui, antigamente esse gráfico aparecia mais nas provas de vestibulares, tá? No Enem, então, faz muito tempo que isso daqui não aparece. Veja, já apareceu uma vez no Enem do PPL, né? Que são as pessoas privadas de liberdade. Então, olha esse gráfico daqui. Ele mostra o potencial de membrana com o tempo. E esse gráfico daqui, ele está mostrando exatamente os estágios da membrana. Lembra, ó, o vermelho, membrana polarizada, ou seja, em repouso. Em azul, membrana despolarizada. Em verde, repolarizada. Em vermelho, novamente, o repouso. Tá vendo? Então ela faz isso, ó. Tudo bem? O que é que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu quero falar de uma lei, né, que antigamente caía muito nas provas, né, mas hoje em dia não cai mais, pelo menos não em prova do Enem, em particular isso aqui aparece, mas como o nosso foco aqui maior é Enem, né, então mais para o Enem isso aqui não aparece tanto. Veja, o que é essa lei aqui do tudo ou nada? É o seguinte, não existe isso de impulso forte, ou então estímulo forte e estímulo fraco. Não. O estímulo nervoso só vai estimular o neurônio se o potencial não, mas se esse estímulo for acima do limiar de excitabilidade. O que é isso, limiar de excitabilidade? É o estímulo, a quantidade de estímulo que aquele neurônio deve receber para poder desencadear aquela onda de despolarização. Tá? Então, limiar de excitabilidade é a quantidade de estímulo, é a força do estímulo necessária
para desencadear a onda de despolarização no neurônio. Tudo bem? Então, assim, lei do tudo ou nada é somente isso. Ó. Ou esse neurônio ele vai receber um estímulo suficiente para ele desencadear essa onda de despolarização, ou ele não vai despolarizar, ou ele não vai transmitir um impulso nervoso. Tá? Ou o estímulo é esse, ou não é. Acabou-se. Não existe estímulo forte ou fraco. Ah, esse impulso foi forte. Ah, esse impulso foi fraco. Não existe isso. Existe somente um tipo de impulso nervoso. Tá? E esse impulso nervoso, ó, se for um estímulo acima desse limiar, acabou-se. Vai-se embora. Tá? Agora, se for um impulso bem fraquinho, não desencadeia. Tudo bem? Só para você ter uma noção. Se uma formiga estiver andando por aqui, a formiga é bem pequenininha, né? Porque quando ela é grandona a gente sente. Quando uma formiga está andando por aqui, você não sente. Por que você não sente? Porque a força exercida ali não foi o suficiente para desencadear a onda de despolarização. Agora, se você botar uma formiga maior, uma barata andando, aí você vai perceber esse estímulo, porque a força gerada ali é uma força maior, né? Passou desse limiar de excitabilidade. Tudo bem? Então, gente, essa foi a primeira parte, né, da aula de fisiologia, onde a gente focou somente na parte de fisiologia do neurônio. Tudo bem? Então, até a parte 2. Tchau, tchau.